Pois bem, dando continuação à Lei 14.133, que refere-se à Lei de Licitações, nós vamos dar continuidade a partir do artigo 6. Nós vimos do 1 ao 5, onde falava sobre os princípios. Nós vamos dar continuidade nos pontos que mais caem em prova dessa lei tão extensa e tão densa. E o artigo 6 vai ser o conteúdo do início ao fim desse vídeo. Por quê, pessoal? Porque ele vai da linha 1 até a linha 60. Incrivelmente extenso. Mas por que esse artigo ele é tão extenso? Porque ele vai trazer nomenclaturas de tudo o que essa lei fala. Vamos atentar. Por exemplo, aqui na linha 1 fala sobre órgão. A 2, entidade. Inclusive, a gente pode destacar essa linha aqui, entidade, que é uma unidade de atuação dotada de personalidade. Por que você está anotando novamente, né? Eu sempre anoto porque quando eu acho algo interessante, personalidade. Então, essa é a entidade. E eu vou trazer aqui, pessoal, eu fiz alguns destaques, né? A gente vai lendo rapidamente, mas eu trouxe destaques aqui aos pontos que mais caem. Administração pública, administração, agente público, esse aqui é um ponto interessante, indivíduo que em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em empresa jurídica integrante da administração pública, autoridade, contratante, contratado, licitante. E vamos aqui para a compra. Pelo menos das questões que eu tenho feito, cai muito sobre esse ponto, compra. E a compra ela tem como característica ali o prazo de 30 dias. E ela pode ser comprada de uma só vez ou parceladamente, certo? Ela pode ser comprada de uma só vez ou parceladamente. É isso que a questão normalmente vem cobrando ali. Serviços, obra. Importante que você possa ler todos os pontos da lei, embora a gente não esteja levando em consideração aqui todos os pontos, e sim aqueles que eu particularmente vejo mais cair em prova. Bens e serviços comuns, por exemplo, é um dele. E qual é a característica de bens e serviços comuns? Eles são facilmente definidos. Você pode ver que aqui é por meio de especificações usuais de mercado, né? Eles são cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. Para mim é a palavra-chave, certo, pessoal? Objetivamente definidos, eu botei aqui, facilmente definidos. Bens e serviços especiais. Especiais, existe uma complexidade, né, na sua identificação, vamos dizer assim, aqueles por sua alta heterogeneidade ou complexidade não podem ser descritos, né? Então eu sempre coloco nas questões que mais caem aqui, o ponto, bens e serviços especiais e a complexidade. Esse aqui é um ponto que eu fiz uma questão recentemente, é bastante interessante. Eu consegui acertar essa questão, talvez por ter lembrado, né, sobre isso aqui. Serviços e fornecimentos contínuos. Serviços contratados e compras realizadas pela administração pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Então nós podemos perceber ali, né, os cartuchos de computador, caneta, régua, tudo aquilo que é necessário para a atuação administrativa, manutenção administrativa. São os serviços que obviamente precisam ser contínuos, serviços contínuos. Muito bem. Aqui ele ainda menciona um ponto, serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Muito bem. Aqueles cujo modelo de educação contratual, entre outros requisitos. Bom, pessoal, os pontos que eu destaquei em azul são os pontos que, na minha opinião, caem mais em provas. Estou repetindo isso porque a gente está olhando a lei de forma bastante rápida. Esse artigo 6 ele é muito longo. Vamos dar continuidade. Aqui tem uns pontos que eu vou trazer depois para vocês.
ainda nesse artigo 6. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Essa questão é muito importante porque existem alguns serviços que são especializados. Mas esses serviços, eles estão aqui no rol do artigo 6 da linha 18. E quais são? Aqueles estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e executivos. Pareceres e perícias, certo? Assessorias, aqui eu não escrevi, mas assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias são também serviços técnicos. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços e gerenciamento de obras. Patrocínio ou defesa de causas judiciais administrativas. Nós até podemos lembrar aqui de um advogado, né? Defesa de causas judiciais administrativas precisa ali ter um conhecimento especializado, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Podemos até imaginar ali, são áreas da atividade do departamento pessoal, precisa ter uma especialização. Muita coisa precisa de especialização, pessoal, muita coisa. Mas como é que você vai decorar esse rol? Deixa eu só ver a letra G e a letra H. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Obras de valor histórico. E temos aqui esse aqui mais extenso. Controles de qualidade tecnológico, análise, testes, ensaios de campo e laboratoriais. Instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadra na definição deste inciso. Muito bem. Querendo ou não, você não consegue pegar ou decorar tudo de uma vez. A gente está falando aqui de 8 pontos, né? Da A a H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você precisa fazer questão. Eu já vi muito a questão pedir sobre esse ponto aqui, pareceres e perícias, pareceres, perícias e avaliação em geral. Projeto básico executivo, pergunta se é um serviço especializado. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Cadê aqui? Obras de engenharia, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços. Bom, e restauração de obras e arte. Alguns pontos aqui eu já vi em questão e por isso, na hora da prova eu posso ali ter a questão da lembrança, né, sobre esse rol aqui da linha 18. Mas faça questões para que você possa decorar quais são os serviços especializados. Muito bem, já estamos aqui na linha 20, certo? E esses pontos aqui eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu vou pular? Porque eu vou trazer na folha aqui que eu mostrei para vocês logo mais. Deixa eu só ver se eu não estou passando por algum ponto muito importante que talvez eu tenha deixado de grifar. Serviço comum de engenharia, serviço especial de engenharia. E perceba, pessoal, lá na definição inicial a gente viu ali o que são alguns serviços comuns. Deixa eu ver aqui, comuns e especiais. E normalmente especial ele sempre está ligado à complexidade, por isso que eu não marquei. E o comum ali, que a gente pode ser definido. Então aqui tem algo bastante parecido. Serviço comum de engenharia, que todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis, olha aí, termos de desempenho e qualidade. Não veio a palavra definidos, mas veio a palavra padronizados. Por sua vez, o serviço especial ele vem aqui com a complexidade, aquela palavrinha que liga uma a outra. Pois bem, vamos aqui a obras de grande vulto. Você sabe qual é o valor? Obras que são de grande vulto, 200 milhões. Obras que superam 200 milhões, superam. Importante destacar isso aqui. Supera 200 milhões, então são obras de grande vulto. Eu vou pular o termo de referência, porque ele é muito importante, né? Mas você pode até pensar, você não deveria pular, é porque a gente vai trazer ele daqui a pouquinho, ainda nesse vídeo. Anteprojeto, super importante desse artigo 6. Projeto básico,
super importante, projeto executivo. Muito bem. E por que eu destaquei esses pontos? Projeto executivo, projeto básico, anteprojeto, termo de referência e estudo técnico preliminar. Eu trouxe aqui nessa folha, pessoal, porque eles são pontos muito importantes. Você não pode ir para a sua prova de licitação, que tem a Lei 14133, sem entender cada ponto desse. Ele é fundamental para a licitação. E vai ter momentos em que um vai ter e o outro não vai ter, e nem todos são obrigatórios. Por exemplo, o anteprojeto aqui, eu vou destacar aqui, eu não coloquei, mas o anteprojeto ele não é obrigatório. Obrigatório. Ele pode ter, mas não é obrigado. Pois bem, então o estudo técnico preliminar, ele é o ponto em que começa a licitação. Ele justifica a contratação. É o problema. Define aqui o problema, avalia alternativas e propõe solução. Então, digamos que uma sala de aula, os alunos estão tendo dificuldade ali de assistir a aula por conta do calor. Então, o estudo técnico preliminar ele vai trazer essa problemática. É onde tudo começa, pessoal, da licitação. É na ETP, Estudo Técnico Preliminar. Se você ler aqui, documento constitutivo de primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico. Perceba, o anteprojeto ele não é obrigatório, a gente vai chegar lá. A serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Muito bem. Então, nós temos aí, inicialmente, o ETP. As questões vêm perguntando, qual é o procedimento ali, quando você quer trazer a problemática, quando você pode justificar a contratação, é onde começa. Pois bem, o anteprojeto, por sua vez, ele não é obrigatório, como já mencionei aqui algumas vezes. E ele somente é para as obras de engenharia. Ele somente é para as obras de engenharia. Serve de base para o projeto básico, ele antecede o projeto básico e apresenta concepção arquitetônicas e necessidades gerais. Por exemplo, eu não vou trazer esse exemplo aqui agora, mas eu falei aqui sobre a questão da escola e do calor, não é verdade? Então, por exemplo, quantos ar-condicionados serão necessários? O anteprojeto ele poderia mencionar. Um hospital, ele precisa ter 10 leitos. A gente pode pensar nesse anteprojeto como o layout, que é definido ali. O layout é aquela parte ali arquitetônica, quando você tem uma planta de uma casa. Então a gente consegue ter uma visão alta daquela divisão, certo? Esse é o anteprojeto. E ele dá, antes de ir para o projeto básico, vamos olhar aqui na lei sobre o anteprojeto. Está aqui, peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo os seguintes elementos. Então ele menciona vários pontos aqui que deve conter: obras de serviço de engenharias e base para o projeto básico. Então, obras de serviço de engenharia, pessoal, não é para outra coisa, tá? É por isso que ele não é obrigatório. Nem toda a contratação é para obras de serviço de engenharia, certo? Vamos para o projeto básico. O projeto básico, ele dá base à licitação e define o objeto. Define o objeto. Vamos continuar aqui. Estabelece orçamentos, prazos, soluções técnicas. Então, a gente está mencionando ali a planta da escola, materiais principais, Então, o projeto básico, ele vai mais a fundo, Embora o projeto executivo ele seja mais detalhado, mas o projeto básico ele vai dizer ali as necessidades, mais específicas em comparação ao anteprojeto. Digamos que, por exemplo, ali, voltando para aquele exemplo da sala de aula, ele mencione ali no projeto básico quais são
quantos ar-condicionados, a gente viu ali que o anteprojeto ele pode mencionar quantos ar-condicionados, mas aqui no projeto básico ele poderia falar sobre a potência dos ar-condicionados, né? Talvez ali, né, os prazos que essa obra ela vai precisar, 1 ano, 6 meses, né, um semestre. Então o projeto básico ele já vai mais a fundo. Vamos na letra da lei e você mesmo pode tirar sua própria conclusão. Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequada para definir e dimensionar a obra do serviço, ou complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos, né? Então nós temos aqui vários pontos que o projeto básico ele deve conter, mas em resumo é isso. A gente pode colocar aqui até uma coisa que faltou, definir métodos, avaliação do custo, né? Podemos destacar isso. Avaliação, o custo, né? Deixa eu botar aqui, acho que dá. O custo. Muito bem. Muito bem, o custo. E depois do projeto básico, pessoal, ele vem o projeto executivo. Mas eu coloquei aqui o termo de referência. Por quê? O termo de referência ele serve para bem ou serviço comum. Ou seja, também ele não vai ter em todos os procedimentos de licitação, só aqueles para bem ou serviço comum. Ele substitui o projeto básico. O projeto básico são para serviços ali, outras contratações que não são para bens ou serviços comuns. Nós podemos imaginar aqui um serviço de engenharia, então vai ter o projeto básico. Vai ter o anteprojeto, vai ter o projeto básico, mas não vai ter o termo de referência. Por sua vez, um bem ou serviço comum não vai ter o anteprojeto, não vai ter o projeto básico, mas vai ter o termo de referência. Entendeu o ponto? O termo de referência substitui o projeto básico. Então, para bem ou serviço comum, detalhe o que será contratado. Especificações de notebook, nós podemos aqui mencionar. Especificações do notebook, né? É um produto, é um bem. E vamos à linha. Termo de referência, bens e serviços. Documentos necessários para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. A definição do objeto, incluindo sua natureza, quantitativo, prazo e, se for o caso, a possibilidade da sua prorrogação. Pois bem, então nós temos aqui também o termo de referência. Temos o termo de referência. Vamos ao projeto executivo, né, que o ponto 1 e 2 diz o seguinte: executar a obra ou serviço com precisão. Executar a obra ou serviço com precisão. Detalha tecnicamente tudo, o cálculo estrutural. Existe coisa mais complexa do que o cálculo estrutural de uma obra, né? Todos ali muito bem desenhado. Trazendo aquele exemplo lá da sala de aula, imagine que já foi definido o ar, quantos ar, a potência desse ar, mas agora a gente precisa saber exatamente onde deve ser colocado. Então, para isso, precisa ter um estudo onde todos os alunos serão beneficiados para aquela posição do ar-condicionado. Note, né? É o cálculo aqui exatamente, né, da posição do ar. E todo o cálculo estrutural daquela obra, se a gente pensar, né? Se nós pensarmos, por exemplo, numa obra de grande vulto. Pois bem, pessoal, por isso que eu dei uma pulada nesses pontos, mas quis trazer ele em outra página, foi no bom intuito, mas faça a leitura também, né, da íntegra da lei, sem pular, talvez seja melhor para que você possa absorver. Eu vou dar continuidade aqui no preço unitário, que também é um dos pontos mencionados aqui na lei 14.133, quando ela menciona empreitada por preço unitário. Ela está falando ali sobre a unidade determinada.
Aqui, ó. Empreitada por preço unitário, contratação de execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Quando estiver falando sobre empreitada por preço global, nós estamos falando do serviço total. E empreitada integral, toda a responsabilidade é do contratante. Nota aqui, ó, contratação de empreendimentos em sua integralidade compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação. Muito bem, né? Com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendido os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional. Bom, toda a responsabilidade da empreitada integral é do contratante. A tarefa, quando for mencionada, ela tem a ver com a mão de obra para pequenos trabalhos. Contratação integrada, eu até destaquei aqui de amarelo, porque a contratação integrada ela tem a ver com o projeto básico mais executivo. Já a sua semi-integrada tem a ver apenas com o projeto executivo, né? Isso aqui pode ser uma pegadinha de prova. Ela pode perguntar se a semi-integrada é apenas do projeto básico. Estaria errado. A semi-integrada está ligada apenas ao projeto executivo. E temos aqui a contratação integrada, onde existe o básico mais o executivo. E temos aqui, ó, pessoal, os fornecimentos e prestação de serviço associado, que aqui tem a ligação do fornecimento mais a operação. Regime de contratação que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas, né? Então, é o associado. Pois bem, pessoal, só voltando aqui, a matriz de risco teve uma questão desse ponto aqui que eu errei. Eu marquei equilíbrio, cláusula de equilíbrio econômico-financeiro. A questão ali, ela perguntou qual é o nome da cláusula onde tem os riscos, né, que a obra ela pode ter. E eu coloquei ali o equilíbrio econômico-financeiro. Pensei que matriz de risco era uma pegadinha, mas de fato existe uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico, né, inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. Então, nós temos a matriz de risco, que ela faz parte do equilíbrio econômico-financeiro, né? A gente vai ver ali, lá na frente, que existem algumas situações em que a administração ela pode atuar de forma unilateral, sem ali o aval do contratante. São alguns casos, certo? E esses casos têm a ver ali com a parte de matriz de risco. A administração pública ela precisa ter segurança nos seus processos. Fica aí essa dica ou lembrança, né, dessa cláusula contratual. Pessoal, vou ficar por aqui. Eu ia falar todo sobre o artigo 6, mas vai ficar muito longo esse vídeo e eu não vou conseguir ainda falar sobre esses pontos ainda muito importantes. Vai mencionar aqui as modalidades, os critérios e também os procedimentos auxiliares. Ele já vai vir aqui, ó. Embora o procedimento auxiliar seja bastante enfatizado lá no artigo 80, aqui já vai mencionar alguns pontos sobre o diálogo, credenciamento, pré-qualificação e CRP. Então, vou fazer outro vídeo falando sobre a continuação do artigo 6, porque é muito densa e muito extensa. Pois bem, se você gostou, se ficou até aqui, né, é um estudo que eu estou fazendo sobre a Lei 14.133, já fiz diversas questões sobre o assunto, mas existe a necessidade de você poder pegar os pontos mais importantes e conseguir chegar na hora da prova um pouco melhor, um pouco mais preparado e evitar algum tipo de surpresa, algum ponto que talvez você não lembre ou que você não viu na íntegra da lei. Eu também pretendo depois trazer algumas questões, mas vamos tentar terminar no próximo vídeo a lei, ou melhor, a Lei 14.133, o artigo 6.